Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois candidatos à Câmara Federal da região metropolitana da Baixada Santista. O presidente da Câmara Municipal de Guarujá, vereador Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e Décio Clemente, do PEN, Partido Ecológico Nacional. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas com candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista. Hoje estamos recebendo dois postulantes à Câmara Federal, Marcelo Squassoni e Décio Clemente, que vão debater temas fundamentais para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, como saúde, educação, habitação, segurança, entre outros. Dessa forma, o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal Enfoque contribuem para o aprimoramento do processo eleitoral do dia 5 de outubro e também para o aperfeiçoamento da democracia. Os nossos convidados vão apresentar os seus compromissos, ideias, projetos e propostas para a nossa região em cada um dos temas elencados. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato do site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Acredito que a eleição não se ganha com promessa, mas com trabalho e honestidade. Me empenhei muito para honrar o meu mandato, trabalhando por São Paulo e pela justiça social. Meu compromisso é continuar agindo assim. Dia 8. Uma grande festa de louvor e fé para nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serra. Flashes ao vivo com informações e curiosidades a partir das 9 da manhã e a partir das 9h30. Missa solene ao vivo da Catedral para a renovação da consagração e o retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serra. Cobertura completa você só vê aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, dois candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. O presidente da Câmara Municipal de Guarujá, vereador Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e Décio Couto Clemente, do PEN, Partido Ecológico Nacional. Eu gostaria de iniciar essa entrevista questionando, como sempre faço, os nossos convidados, e fazendo uma pergunta comum a ambos, e começando pelo vereador Marcelo Squassoni. Por que, vereador, o senhor quer ser deputado federal? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia Décio, bom dia Chico. Bom, eu acho que a importância da minha cidade, o Guarujá, participar com mais atividade da divisão do bolo do governo federal faz-se necessário imediatamente, né?
Eu, como presidente da Câmara, já fui vereador pela terceira vez como vereador, nunca vi alguém dando uma atenção especial para o Guarujá. Muito menos para Bertioga, para São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá. A gente, infelizmente, Santos é a cidade mais importante da região e vai continuar sendo assim por muitos anos, mas não adianta a gente querer ser uma região metropolitana quando o dinheiro que vem para a região nunca é dividido de forma mais equânime. E acho que a gente está sofrendo muito por isso. E o Guarujá precisa mudar, nós estamos precisando de representatividade imediatamente. E dentre os vereadores da Câmara Municipal, eu fui escolhido pelo nosso grupo. Eu tenho dos 17 vereadores, 15 vereadores fizeram uma eleição entre nós mesmos e decidimos que deveríamos eleger um deputado federal. E estou fazendo essa força tremenda agora aqui, com essa cidade de toda a nossa região, tentando eleger um deputado. Muito bem, eu gostaria de ouvir agora o Décio Couto Clemente. Décio, por que você quer ser deputado federal? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Francisco pelo seu programa e toda a direção do Santa Cecília. A minha candidatura a deputado federal, ela tem a representatividade da Baixada Santista, que nós temos necessidade de ter bastante representantes lá, e as opções são as candidaturas, né? Faz com que a gente tenha uma boa bancada lá em Brasília e faça com que atenda a nossa cidade, não só a Baixada Santista, como no Vale do Ribeira. E, em segundo lugar, alguns temas que a gente já defende, não só no período que eu estava no Sindicato da Polícia Civil, como pelo dia a dia, alguns temas que a gente já defende e gostaria de, dentro do nosso projeto, discutir em Brasília. Um deles é a segurança pública, que o povo já me acompanha pelo tempo que eu estava em frente ao sindicato. Outro é essa movimentação de discriminação racial que eu sempre defendi, sempre participei de algumas entidades que pudesse valorizar a comunidade negra, o negro na sociedade, e dentre outros temas que a gente vai discorrer aqui. Então, eu vejo a necessidade minha dessa participação. A gente já vem de uma caminhada de candidaturas, na maioria das vezes, todas elas sem ter o pleito de vencedor, mas eu acho que o mais importante é você ter a participação e ter a vontade de lutar por algumas bandeiras que são necessárias para que a sociedade ela tenha uma plena tranquilidade no dia a dia. Muito bem. Agora, vereador Marcelo Squassoni, o que é que vai caracterizar, o que é que vai marcar um eventual mandato do senhor junto à Câmara Federal? Olha, eu tenho a esperança de transformar o Guarujá num centro de excelência em saúde. É o que a população mais sofre hoje. Sim. Eu tenho feito esforços tremendos aí para mudar algumas coisas. Eu devolvi o ano passado, como presidente da Câmara, 3 milhões de reais para a Prefeitura. Sendo que eu fiz um acordo com a Prefeita no final do ano e o dinheiro foi devolvido diretamente para o Hospital Santo Amaro. Lá nós terminamos a maternidade com esse dinheiro, pagamos o 13º salário. Fiz outras atitudes também importantes, fui visitar empresários da região, juntei aqui, mesmo em Santos, com o Armênio Mendes, ele doou 500 mil reais, que eu diretamente encaminhei para o Santo Amaro para fazer uma nova unidade em Vicente de Carvalho. São atitudes que a gente tem lutado bastante, fiz junto com os vereadores uma luta tremenda para não fechar o pronto-socorro em Vicente de Carvalho. A população está sofrendo demais nesse sentido no Guarujá. E a gente vê que, mesmo o Santo Amaro, que vai ser um hospital estruturante pelo governo do estado agora, para atender Cubatão, para atender Bertioga, o Guarujá vai ser o centro daquele espaço, né? E precisa realmente ter um investimento muito maior na saúde, quem sabe trazer um investimento, fazer um hospital realmente grande, de ponta, como a população toda merece. Muito bem, área da saúde, portanto. Décio, você observou na sua intervenção anterior que a questão da segurança, de certa forma, vai caracterizar, vai ser uma das marcas de um eventual mandato seu junto à Câmara Federal. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais que medidas, que projetos, que compromissos, enfim, com relação à área da segurança pública. Eu acho que uma das bandeiras mais fortes quando se discute segurança pública, realmente é o salário. E o salário, há necessidade de ter um piso nacional para a valorização do policial civil e militar. Então, o que acontece? Já vem discutindo e a presidenta Dilma tem até, na expressão empurrado com a barriga, não tem deixado avançar, que é a PEC 300. O que a PEC 300 faz? Faz com que você obriga os governadores a nivelar pelo maior salário do país todos os outros estados.
E aí o que anda acontecendo? Vai favorecer alguns governadores que não são da base aliada dela. E aonde foi a dificuldade que ela não deixa aprovar essa proposta. Mas a bandeira fundamental para você começar a trabalhar em termos de segurança pública, não só na parte das políticas públicas de segurança que tem que ser discutido também, é realmente o salário. A PEC 300 tem que fazer com que haja um consenso na Câmara Federal para essa aprovação e aí sim, você começar a discutir segurança pública em nível civil e militar. Muito bem. Aproveitar o gancho, vereador Marcelo Squassoni, e esse é um dos temas realmente que mais preocupam a população, não apenas da nossa região, mas brasileira, que é a questão da segurança pública. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito da segurança, a respeito das suas propostas e especialmente para a nossa região. Olha, como faz falta a gente ter um deputado federal e estadual que esteja funcionando de fato. A gente não tem hoje representatividade nenhuma na nossa região que realmente lute por nós. Eu nunca recebi esse tempo todo uma visita de um deputado estadual na Câmara do Guarujá, ou de um deputado federal, que venha falar o que a gente está precisando lá, quais são as nossas ideias. Nós, os vereadores do Guarujá, nos juntamos, somos em 17 até a Assembleia Legislativa, numa atitude inédita, e 38 deputados se revezaram aos microfones, falando do Guarujá, falando da nossa região, e todos conhecem, vivem ou têm imóvel na nossa região. Quer dizer, a importância é tremenda para todo o Brasil, todo mundo conhece, né? E a gente sempre deixado em segundo lugar, né? A gente tem uma população média aqui, que acho que o Décio conhece muito bem esse assunto, lógico, que é muito maior do que a população do IBGE. O Guarujá, por exemplo, tem 330 mil habitantes, só que de fato nós temos sempre uma cidade de 500 mil habitantes, só que nós temos polícia para 300 mil habitantes. Sim. Então, a gente foi lá, brigou por isso naquele dia. Fomos no dia seguinte à Secretaria de Segurança Pública com deputados de outras regiões, nenhum da nossa região nos acompanhou, todos os vereadores de uma cidade. E aí o que aconteceu? À tarde, na mesma tarde, começaram a chegar aqui os policiais da Operação Delegada, que é bancada pelo Estado. Aqueles policiais que estão com aquele colete listado amarelo e cinza, eles vieram pela Operação Delegada. Então isso foi uma atitude política, que na verdade poderia ser uma atitude de deputado, né? Mas como nós não temos uma representatividade de fato, tivemos que nós, vereadores, nos unirmos e ir até lá, buscar segurança para a nossa região e para a nossa cidade. O que mostra que a união da classe política leva a benefício. Agora, Décio, inicialmente o vereador Marcelo falou a respeito de saúde, como uma das prioridades do mandato, do eventual mandato dele. Como é que você vê a questão da saúde, afinal, na nossa região? O que é que falta para que se melhore a atenção básica à saúde, Décio? São recursos, é gestão, é seriedade? Acontece, a saúde nas grandes cidades, nas pequenas cidades também, elas vivem, na verdade, na dependência do governo federal. Então, a divisão da verba da saúde, ela para repassar para os municípios, elas estão defasadas em termos de valores, defasadas em termos de atendimento. Então, ela está tentando, o federal está tentando cobrir algumas responsabilidades do município que deveria o governo federal melhorar. Então, você vê, de repente, o SUS, que não tem a fila demais, por quê? Porque os médicos, hoje em dia, o salário que está recebendo pelo governo federal não é interessante. Ele prefere ficar muito no consultório dele do que ele atender pelo SUS. Você tem o Estado também, que tem que repassar a verba e não repassa naquilo que deveria, e o próprio município, que tem aquele valor fixado pelo percentual na distribuição dos valores da receita do município. Então, tem que ter uma reformulação, realmente, na área da saúde, tem que ter um melhor atendimento para a população, que está em falta, realmente, e a bandeira que nós temos como representante aqui da Baixada Santista, trabalhar. Por quê? Porque você tem a Santa Casa, que atende a Baixada, atende o Vale do Ribeira, e ela não está mais suportando o atendimento. Então, se nós analisarmos a nossa Baixada, nós temos que ter ou no Vale do Ribeira, ou aqui do sul de nossa Baixada, um outro hospital para socorrer a Santa Casa de Santos. A questão da saúde, vereador Marcelo, como é que o senhor vê? Afinal, na sua avaliação, o que está faltando? Recursos, ou gestão, ou seriedade nessa gestão? Bom, os médicos chegaram ao ponto algumas vezes, porque ninguém foi buscar um médico para trabalhar como médico no Guarujá, ou aqui em Santos, ou em São Vicente. Ninguém escolheu um médico, vai lá, está obrigado a trabalhar. Ele foi lá porque ele quis, né? Sim. A partir do momento que ele foi contratado por aquele salário X, ele tem que cumprir
a carga horária que ele foi contratado. Só que eu vi alguns casos de médicos que tiraram a cadeira da frente do consultório, da frente da mesa, para o paciente ser atendido rapidamente em pé. Então, eu acho que essa questão é uma questão muito dolorida para quem precisa da saúde. Além de esperar tanto tempo, é mal atendido. A gente tem que conscientizar e profissionalizar essas pessoas que atendem o ser humano que vai lá no hospital, né, porque não é mais possível. O vereador hoje é um assistente social. Ele recebe o telefonema o dia inteiro de todo mundo pedindo para colocar no hospital, para arrumar uma vaga, né, até para morrer. A pessoa pede para um vereador para arrumar uma vaga para um parente, para arrumar uma vaga no cemitério. Quer dizer, esse assistencialismo, esse jeito que a população vive, que não tem o direito que é seu, né, respeitado, é que tem que ser mudado. E a gente acha que só muda quando tiver profissionalismo, tiver regra rígida, né, e todo mundo souber de fato qual é o seu papel, né, nesse globo, né? Cada um tem que fazer a sua parte, os médicos, os enfermeiros, os prefeitos, os deputados, mas cada um sabendo que tem regra rígida a ser seguida e que não pode ser de qualquer jeito, a população não pode ser maltratada. Acho que o pior que está acontecendo hoje é o maltrato com as pessoas. Aliás, a presidente Dilma, em recente entrevista de caráter nacional, ela admitiu que a saúde no Brasil não é minimamente razoável. A própria presidente Dilma disse isso numa entrevista no Jornal Nacional. Se você for analisar a coerência, nós discutimos dois temas fundamentais para o país, que é a segurança e a saúde. Então, na segurança, o trabalhador policial ele tem um problema de salário, mas em compensação tem equipamento moderníssimo demais, de ponta, de nível de Nova York. E na saúde, você tem médicos de qualidade, que recebem mal, mas tem o recurso do seu consultório, mas em compensação, todo o equipamento, o aparato para atendimento, você não tem, ao ponto de algumas cidades não tem nem maca para poder atender e fica a viatura parada lá. Quer dizer, então, há realmente um choque de gestão que tem que ter no país, principalmente nessas três áreas, que nós vamos entrar ainda, que é a segurança, a saúde e a educação. Sem dúvida. No próximo bloco vamos falar de educação. Como é que você vê essa questão, dessa avaliação, Marcelo? Que a própria presidente reconhece que não é minimamente razoável a saúde pública no Brasil. Bom, é o que todo mundo enxerga todo dia na televisão. Vocês mostram todos os dias, né, o descaso com todas as pessoas, né? Todo mundo nos corredores, nas macas. O que ele falou da maca... Quando tem maca, hein? É o SAMU. O SAMU vai até, para quem não sabe dessa história, o SAMU leva o paciente até o hospital e a maca fica lá um tempão com o paciente em cima, porque o hospital não tira um paciente numa maca e coloca no leito do hospital. É o fim do mundo, né? Isso aí é para dar risada. Fora do Brasil, alguém deve rir da gente, né? Achar que é um país de gente retardada, né? Não é possível que não tenha maca. Né? Tanto dinheiro se joga fora e não tem maca. Né? Então, é uma desculpa esfarrapada atrás da outra e precisa de atitude. Só que, infelizmente, para quem está em casa, é difícil acreditar que nós possamos tomar uma atitude de mudança. Né? Realmente, a mudança tem que ser de todos. Ou todo mundo se conscientize e para de achar aquilo normal. Todo mundo tem que se indignar, na verdade. Indignar e tomar atitude. Né? Eu tenho feito a minha parte no Guarujá, ficando indignado todos os dias. A gente fica o dia inteiro bravo com tudo e briga por isso e tenta fazer mudanças. Só que agora a mudança tem que ser a nível nacional. Muito bem. Marcelo, peço sua licença, desce, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida e no próximo bloco vamos falar sobre educação. Obrigado. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com.
experiência e inovação para bem informar. Vocês podem ter certeza, você é um senador presente, próximo das pessoas. Vou fiscalizar tudo de perto, cada centavo. Vou trabalhar acima dos partidos e a favor dos brasileiros de São Paulo. 5, Kassab, senador. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. O presidente da Câmara de Guarujá, vereador Marcelo Squassoni, do PRB, e Décio Couto Clemente, do PEN, Partido Ecológico Nacional. E Décio, nesse bloco eu gostaria de começar com você para falar sobre educação. Como é que se pode alcançar, Décio, uma educação pública de qualidade no Brasil? Alcançar, a gente pode alcançar, mas é um trabalho bem de base, reforçando os municípios. Você sabe muito bem, você tem esse conhecimento, o percentual que o município ele tem que destinar para a educação, que é os 25%. E na maioria das vezes, algumas prefeituras, elas maquiam, fazem um maquiamento. Isso quer dizer, maquiam, porque de repente ele joga a obra em relação dizendo que é gasto educação, gasto com educação. Mas eu gosto de reforçar muito, eu sempre peço para reforçar muito, são as ETECs, que na verdade, a educação, o ensino profissionalizante, que é o que nós temos que partir realmente para individualismo. Você faz uma base que nos municípios do ensino fundamental, que algumas cidades estão chegando a 100%, a gente tem que realmente reconhecer isso, mas principalmente uma metodologia que segure as crianças na escola, que dê a continuidade do fundamental e continue no ensino médio, e aí sim, você encaminhar para as profissões que faça com que haja individualismo nas profissões em termos de país. Nós estamos partindo para isso. E não é você ter aquele turma de formando, indo para a faculdade, fazendo alguns cursos superiores que não chegam a nada. Quer dizer, então, se você começar a se preocupar mais com o ensino técnico, nós estamos partindo realmente para um país que está progredindo na educação. A questão da educação, como é que você vê, Marcelo? E por que há tanta falta de professores? O Brasil precisa de 300 mil professores. Nós não temos em muitas cidades, inclusive no estado de São Paulo, professores de matemática, professores de português, de história, de geografia. Verdade. É um cenário preocupante. Bom, professores, o problema maior é o salário, né? Até quando você vê piada, o professor é motivo de piada, quando se fala em salário. Agora, na Câmara do Guarujá, nós fizemos uma briga tremenda. A prefeita, você sabe do assunto, deu 0,5% de aumento para alguns professores e nós brigamos, não votamos o projeto que ela encaminhou para a Câmara. Eu tive que ficar à frente disso, foi um confronto realmente ruim, só que nós vencemos. Os professores conseguiram, no mínimo, um abono de R$200 e o dinheiro saiu da Câmara ainda. Eu cortei o orçamento da Câmara para devolver o dinheiro para o abono para os professores. Então, eu sei a luta dos professores, convivi com todos eles o tempo todo agora, mas eu acho que o que está faltando mesmo é o pai da nossa região e a mãe terem a certeza que os filhos podem ficar aqui depois, quando ficarem mais velhos, né? Eles se formam e têm que ir para algum lugar porque não tem espaço para trabalhar aqui, né? E quem está aqui não está preparado para ficar nas empresas que estão chegando. Então nós temos uma área portuária, retroportuária que está sendo desenvolvida tremendamente agora a região. O Guarujá tem uma área de 4 milhões de metros que vai ser um retroporto no Guarujá e que vai precisar de mão de obra preparada e a gente vê que os jovens não têm oportunidade. Como o Décio falou muito bem aqui, as ETECs são o principal fator para transformar essa juventude em alguém preparado para o futuro, né? E os espaços públicos de escolas hoje, eles são mal aproveitados, né? Não tem nada para o aluno fazer além da aula em si, né? Acaba aquele período de aula, o aluno vai para casa, fica nas esquinas, acaba ficando perdido por aí, usando droga, fazendo o que não deve. Então, eu acho que mente desocupada, né? Sim. É um perigo, né? Então, o que a gente pode fazer de verdade é trazer recursos para equipar essas escolas imediatamente, para que elas tenham realmente espaços para esses jovens ficarem a tarde inteira, né, e que possam desenvolver outras atividades na área de educação e possam se preparar o tempo todo para esse mundo que é cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil. O caminho, então, seria a educação integral?
em tempo integral? Não tem dúvida, não tem dúvida. Alguns municípios já têm focado muito nisso, mas há necessidade de você ter o ensino integral. Porque você vai, além de valorizar o professor, você vai prendendo a criança na escola, vai tirando da rua, principalmente. Porque lá fora, e aí você entra um binômio entre segurança e educação, claro. Fica fácil para a malandragem do tráfico fora, uma criança que ela está muito acéfala em termos de integridade do dia. E aí também entra também o esporte, que ajuda muito. Quer dizer, então eu acredito que o ensino integral, ele é fundamental. Eu só queria desculpar assim, mas eu gostaria também de focar duas áreas, dentro daquilo que nós estamos discutindo, né? Duas áreas que são fundamentais para o progresso do país. E aí é fundamental o nosso papel na Câmara Federal, que é a reforma tributária e a reforma política. Principalmente a reforma política. Não tem como, e é por isso que eu agradeço muito você dar esse espaço para a gente, porque não tem como você fazer com que o eleitor conheça o seu trabalho, a sua vontade de trabalhar pela nação, pela sua baixada, sua cidade e tal, se você não tem um espaço de comunicação. Então a reforma política, ela é necessária e obrigatória, e a tributária também para poder alavancar o país, que realmente ela tá quase que num pé, para não ser bem disfarçado, de uma recessão. Sem dúvida. E não apenas a reforma política tributária, mas também a reforma previdenciária e a reforma no sistema educacional. Porque sem educação, de fato, fica muito difícil o país mudar de patamar. Né? A educação realmente é a melhor alternativa. Agora, vereador Décio, há um outro tema que é um outro imenso desafio para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, que é a questão habitacional. O nosso déficit oficial é da ordem de 100 mil moradias nas 9 cidades da Baixada Santista. Como enfrentar e amenizar essa dramática realidade, esse déficit de quase 100 mil casas populares, vereador? Bom, a dificuldade é muito grande também porque os terrenos aqui no litoral são caros. Você vê uma construtora, quando ela vai entrar no programa da Minha Casa Minha Vida, ela vai para o interior, ela compra o terreno quase de graça, né, e consegue realmente fazer ali, desenvolver um projeto. Aqui tem pouquíssimos projetos, pode perceber que é pouquíssimos mesmo em toda a região, porque o terreno é muito caro aqui. Então, ou o município participa de forma mais ampla nesse sentido, ou então vai ser difícil mesmo alguém se interessar em fazer projeto popular aqui na nossa região. E aí o que acontece? Acontece a favelização. Então, o que eu tenho visto é exemplos de cidades que funcionaram para desfavelizar, que foi, por exemplo, Barueri, por exemplo. Eles muraram as favelas, não muraram no sentido de segregação, mas no sentido de proteção daquelas pessoas até, para que elas tenham, não se amplie mais a favela, tá certo? E que elas aos poucos vão saindo dali. E quem está ali dentro receba o tratamento adequado. Agora, o que a gente não pode mais permitir em toda a nossa região é o aumento da favela o tempo todo, né? O aumento dessas pessoas que realmente vêm para cá achando que aqui é um lugar para se viver melhor do que onde eles estavam, não sei de onde, qualquer lugar do país, e que chegam aqui e acabam causando realmente um transtorno maior ainda para eles mesmos e para a nossa região, né? E aí não funciona a saúde, não funciona a educação. Chega gente de todos os dias na nossa região. Pode prestar atenção que é um negócio de ficar assustado até. Então, vamos cuidar de não deixar aumentar a favela. Acho que é importantíssimo, os prefeitos têm que ter a cabeça para isso, tem que ter uma atitude enérgica o tempo todo, né? E, como deputado federal, nós temos que trazer verbas para cá para subsidiar esses terrenos que realmente não são, hoje, não cabe em orçamento nenhum para fazer o Minha Casa Minha Vida. Décio, como é que você vê essa questão da habitação popular? Aqui na Baixada é difícil. Como ele mesmo colocou, nós não temos áreas disponíveis. Santos não tem de jeito nenhum, nem de helicóptero, você não vê com a dificuldade do avião que caiu. Um terreninho, quer dizer, temos realmente dificuldade. Eu acredito que, principalmente Santos, Guarujá ainda tem um espaço, São Vicente ainda tem alguma coisa, um espaço para fazer casas populares, mas o CDHU poderia trabalhar muito a área nossa continental. Teria que desenvolver aquela área que está Mata Virgem lá, que pode desenvolver um conjunto habitacionais, claro que acompanhando educação, escolas, acompanhando a saúde, toda uma infraestrutura. Mas acho que
para nós, principalmente o Baixada Santista, eu acho que é a área que mais pode se trabalhar em termos de habitação é lá. Agora, nesse sentido, vereador, e o princípio metropolitano da nossa região? Quer dizer, nós somos uma região metropolitana de direito já há algum tempo. Verdade. Mas, de fato, falta muita coisa. Não se pode pensar em termos de habitação dentro de uma visão, de uma perspectiva metropolitana? Pode-se pensar, só que aí quem que vai querer ficar com a conta? Né? Esse é o problema. Qual município vai querer aceitar fazer no seu município um grande complexo habitacional, depois arcar com esse custo, né, social e por todos os anos depois? Então essa é uma dificuldade tremenda. Acho que você, quando fala em metropolização, pode falar nos transportes, como no túnel, lógico, né? Coisas importantes acho que vão ser bem-vindas por todos. Quando você falar em dar uma conta, né, para aquele município ou para outro, aí vai ser difícil alguém aceitar, com certeza. E essa visão metropolitana? Nós não teríamos que começar a agir como, de fato, uma região metropolitana? Não, em nível de habitação, você tem que ter também o polo que possa dar espaço de trabalho pessoal. Se você começar a trabalhar com um polo comercial, industrial, que você possa puxar o trabalhador para lá, você até ajuda. Mas se você achar espaço e longe do trabalho, você vai fazer com o que está acontecendo com o pessoal de São Vicente e Praia Grande, que você já não transita mais. Porque o polo de trabalho é aqui em Santos. Sim. E eles estão tendo como moradia. Então, isso está dificultando a movimentação. Mas se você começar a trabalhar o polo em nível de Praia Grande, dos espaços que tem lá, abrir algumas empresas, facilitar os benefícios para o comércio, para abrir, para a indústria abrir, você começa a puxar, não ter mais esse vai e vem. E aí sim, você vai começar a polarizar com alguns conjuntos habitacionais, sim, que vai ter interesse do pessoal que esteja trabalho perto. Então, acho que a metropolização, ela passa muito pela essa redistribuição do mercado de trabalho. E principalmente do transporte como fator de integração. Nesse sentido, a iniciativa do VLT. O VLT é uma solução para a região como um todo, vereador? Pode ser a longo prazo. Eu acho que a curto prazo nós temos medidas muito mais importantes a serem tomadas. Não é possível o governo do Estado e o governo federal gastarem o que estão gastando no VLT antes de gastar o dinheiro na saúde. Eu acho que é importantíssimo a gente mudar essa mentalidade. Fazer projetos mirabolantes que vão mexer com toda uma sociedade, mexer com o que não precisa ser mexido nesse momento. Né? Se você tem dinheiro para tudo, ótimo. Como não tem dinheiro para tudo, vamos priorizar o que é importante. E a grande massa da sociedade precisa de saúde. É isso que eles estão precisando agora, precisa de segurança pública. O Guarujá, por exemplo, é uma cidade maravilhosa. Tem as praias mais lindas de todo o estado, eu acho. Né? Sem muito bairrismo, mas é claro isso para todos nós. E a gente acaba perdendo visitantes, perdendo recursos, porque a gente não tem segurança. Né? Então, a gente tem que investir no que é necessário agora. Segurança e saúde, eu acho que são os temas principais da nossa região nesse momento. Não é possível que as pessoas sejam tratadas com descaso, e não é possível que a vida valha tão pouco, né? Como a gente vê todos os dias, e ninguém fica indignado com isso. Aí, vamos fazer o VLT, tá bom. E o resto? Vamos andar num veículo bacana, novo, e não vamos ter médico quando precisar? A gente sofre menos. Acho que quem tem um plano de saúde consegue ter... Mas e a pessoa que precisa, que é a grande massa? Não consegue ser atendido. A pessoa está doente, tem câncer, ele não consegue ir num hospital. Leva meses para fazer um exame. Meses para fazer um exame, um simples exame. Fala, estou morrendo porque eu não tenho dinheiro. Pô, não dá para aguentar mais isso. E a gente... Então deixa de ser político. A hora que você parar de se indignar, você tem que mudar de profissão, vai buscar outra coisa para fazer. Eu acho que é por aí. Mobilidade urbana, Décio, qual é um fator de integração da nossa região. Você acha que com relação ao VLT, fala-se muito agora no BRT, que é o Bus Rapid Transit, ou seja, é um veículo sobre pneus. VLT, sobre trilhos, VLP já sobre pneus. São Paulo já tem. Pois é. Aquele antigo fura-fila do falecido. E eu tive fim de semana em São Paulo e ela está indo até Vila Formosa. Eu acredito que ajuda muito. Eu acho que o VLT é avanço. Nós temos que aceitar o avanço do transporte coletivo. Ela tem, isso sim, explorar um pouquinho mais as cidades como Praia Grande e tal,
Mas é um avanço, porque veja só, cada secretaria, ela tem a sua verba para trabalhar. O transporte tem. O que eu acho que a tendência dos municípios, do Estado, do próprio governo federal, é realmente já ir para cima do PPP, que faz com que você desenvolva alguns projetos. Tem que ter a participação da iniciativa privada, tem a participação do empresariado, que é interesse dele. Quanto mais o funcionário chegar mais cedo no serviço, para ele é muito melhor. A pessoa rende mais, tem mais conforto, tem mais condições. Então, para isso, ele quer a participação. Então, é interessante, é necessário, é necessário. Cada vez mais você tem a facilidade. Senão hoje, se você vier de Praia Grande até aqui Santos, até a Balsa, para atravessar para ir para trabalhar no Guarujá, ele leva no mínimo 1h30. Sim. E o VLT realmente ele vai dar uma facilidade de movimentação. Eu sou a favor. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Décio, peço sua licença, Marcelo, voltaremos em seguida. No próximo bloco vamos falar sobre porto e meio ambiente. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muitas vezes a política não é praticada como eu gostaria. Como senador, realizo o meu trabalho com honestidade na defesa do interesse público. Ter o seu apoio para continuar no Senado vai ser a prova que valeu a pena ter agido assim. Visite o bondinho do Monte Serra. Telefone 3221-5665. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Câmara Federal, candidatos da região metropolitana da Baixada Santista. O presidente do Legislativo de Guarujá, vereador Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e Décio Couto Clemente, do Partido Ecológico Nacional, ambos candidatos à Câmara Federal. E neste bloco vamos falar sobre porto, vamos falar também sobre meio ambiente, começando pelo porto e com o Marcelo, que é do Guarujá. E nesse sentido, Marcelo, o Guarujá vem recebendo e vai receber investimentos na área portuária. Isso é importante no sentido da geração de empregos, do desenvolvimento econômico, evidentemente. Agora, como tornar o porto, que atende Santos e Guarujá, como um porto mais competitivo, mais ágil, mais eficaz, mais produtivo? Bom, o Porto de Guarujá hoje, que chama-se Porto de Guarujá, através da nossa nova legislação, do plano diretor também do Guarujá, ele hoje atende, tem a maior demanda de grãos, já é do lado do Guarujá, vai se tornar a maior área retroportuária. Nós temos uma área de 4 milhões de metros quadrados que vão ser agora construídos um retroporto. Então nós temos toda a possibilidade do mundo para ser o maior porto da América Latina, justamente do lado do Guarujá. E junto com o Santos, nós temos que, claro, tratar esse assunto com mais seriedade, e a gente tem feito eventos enormes aí para discutir esse assunto. E o Guarujá realmente precisa de preparar as pessoas para essa nova era. Sim. Né? A justiça tributária é o maior problema no Guarujá hoje, porque as empresas não recolhem o que devem para o Guarujá. É recolhido para Santos. Recolhido só em Santos. E toda aquela massa de dinheiro fica só num lugar só, por falta de boa vontade do governo federal. E falta de representatividade. Essa é, mais uma vez, uma dificuldade que a gente vem enfrentando. Mas o porto não é competitivo por vários motivos que você também já sabe. A
a taxa de desembarque de mercadorias e de movimentação de cargas é muito maior do que nos outros portos. Né? A dificuldade nas estradas para chegar no porto, falta de um estacionamento para um retroportuário. Né? Isso foi diversas vezes discutido. A super safra é um problema seríssimo. Né? Nós arrumamos uma área lá no Guarujá, os vereadores todos lutaram por isso, arrumamos uma área de 700 mil metros quadrados ao longo da Piaçaguera, que podia ser instalado ali um estacionamento. Fomos buscar recursos, fomos conversar com um monte de gente, esbarrou numa linha do meio ambiente. Uma linha que foi colocada, uma linha imaginária, em cima de um mapa, e que dificilmente pode ser movida. Eu fui discutir até com o deputado Bruno Covas, então secretário, falei para ele dessa linha, ele falou, mas é muito difícil mexer nessa linha. Como é difícil? Nós estamos precisando fazer isso imediatamente. Mas vai precisar mexer com os deputados. Eu falei, você também é deputado, quer dizer, olha só, eu não estou... Mas ninguém, de fato, se empenha em resolver o assunto como se deve. Ou por desconhecimento de fato, desconhecimento mesmo, ou por má vontade. Então, a gente tem que ter boa vontade de entender que o meio ambiente tem que ser preservado, lógico, o Guarujá tem áreas gigantescas a serem preservadas, como todo o litoral tem, né? Só que também não podemos parar com o nosso progresso, não podemos estagnar uma cidade inteirinha. O Guarujá ficou parado, ninguém podia descer para o Guarujá, ninguém podia ir para Bertioga, né, para o litoral norte, porque a estrada estava impedida. Quase 6 meses aí que ficamos com problemas direto. Esse ano, de novo, alguns dias ainda não foi tão grande, tivemos algumas dificuldades na safra, né? Sim. Mas pode ter certeza que a cada ano as coisas vão continuar acontecendo enquanto nos tomar providência. O estacionamento é imediata, sem dúvida, a necessidade. Aliás, nós temos mais de 10 mil caminhões diariamente trafegando aqui pela nossa região. É um pátio regulador, não é tão difícil, gente. É um pátio de estacionamento de caminhões onde se regula a entrada e saída do porto. E também, é claro, as empresas têm que colaborar. Sem dúvida. As grandes empresas não podem agendar para descer centenas de caminhões ao mesmo tempo, né? E deixar o problema para a Polícia Rodoviária. E compete à Secretaria de Portos a fiscalização disso. Mas um porto moderno é o que a gente precisa de fato. O dinheiro que foi mandado para Cuba, para outros países, se eu sou deputado, eu sou um que sou contra, na verdade. Sim. Vamos primeiro cuidar, né, do que é nosso aqui e depois fazer boa vontade, bondade com os outros. Né? Nesse sentido, você é do Partido Ecológico Nacional, como é que você pode conciliar, quer dizer, crescimento econômico, que a região precisa para gerar empregos, e também qualidade de vida, preservação ambiental? O primeiro passo é que a preservação sempre existiu, né? Aquela área verde sempre teve. Então, quem que veio de lá para cá, veio realmente a modernização do porto. Eu lembro muito bem que na época era até amigo do Vanderlei e do Jarrão, quando houve a modernização do porto, aquela briga e tal, e que os empresários queriam a fatia, que eu sou do tempo de docas ainda. Sim. Quer dizer, então quando veio a CODEF, começou o loteamento do porto para as grandes empresas, tanto as cidades não se prepararam, como o Estado também não se preparou para essa modificação. Então deveria se pensar. E a população, de modo geral, também não se preparou, ao ponto de ter que importar trabalhadores aqui para o porto. Então, de repente, você vê o loteamento das grandes empresas, como Cargill, várias outras que vieram para o porto, começaram a ter os seus espaços. E o empresário, ele realmente, ele é guloso. Ele, à medida que ele consegue faturar, ele quer crescer. E aí é onde entra em choque com a área ambiental. Porque ele quer crescer, ele quer ir para trás. Tem mato, derruba o mato que eu quero crescer. Então, às vezes, as nossas leis ambientais, elas realmente têm que ser preservadas por causa disso. Senão há um avanço, um desmatamento para o crescimento, e aí realmente prejudica a população como um todo. Porque o verde faz você respirar, sabe? O verde faz você ter o teu dia a dia, e se você deixar ao desmatamento, você acaba não tendo o seu dia a dia saudável. Eu queria só também esticar um pouquinho nessa discussão sobre o porto, é que quando houve a discussão da modernização, não pensaram que a modernização ela vem com maquinário, vem com informática, vem com um trabalho do porto de ponta. Sim. Quer dizer, não preparou o estivador, não preparou o trabalhador portuário para esse avanço. Então, o choque não está só entre o ambiente
de trabalho do cais e a floresta. Está também a discussão do trabalhador no porto, a mão de obra da Baixada Santista está sendo menosprezada. Essa é uma qualificação profissional, né? Totalmente. Sem dúvida nenhuma. Agora, nesse aspecto, Marcelo, veja, há muito tempo na Baixada discute-se a regionalização do porto. E, no entanto, desde o novo marco regulatório e com a Secretaria de Portos, o que se vê é uma centralização até excessiva com relação às decisões de Brasília sobre o Porto de Santos. Como é que você vê isso? Bom, o Porto sempre foi um feudo de alguns deputados, né? E não vai mudar num curto espaço de tempo. Eles nomeiam alguns amigos e aí ficam por anos aí dominando o Porto e deixa de ser profissional como deveria. Essa administração política é que tem que ser alterada também ao longo dos anos. Como tudo, né? A gente tem que modernizar o Porto e fazer com que ele seja profissional com gente que conhece realmente o assunto, não com apaniguados políticos. Isso é uma coisa que todo mundo quer, faz tempo já, né? Mas eu acho que o mais importante do Porto, como o Décio falou, é o crescimento ordenado. E o Guarujá e Santos não tem muito espaço para isso. O Guarujá tem ainda um maior espaço para crescimento, só que tem que ser de uma maneira que o meio ambiente também, como ele disse agora há pouco, não seja destruído, lógico. Agredido, né? Mas a gente tem que ter bom senso para entender que tem uma área que tem que ser explorada. E essa exploração vai trazer benefício para toda uma população. Não é possível mais a gente ficar esperando anos e anos para uma licença ambiental, né, que possa fazer com que todo o porto se desenvolva. Né? Não é possível mais que um terreno que tem um mato, que você sabe que é um mato, uma vegetação rasteira, uma vegetação que não vai mudar em nada o meio ambiente, fique lá anos e anos porque tem um órgão que tem alguns funcionários que criam dificuldades, entendeu? Acho que esse é o problema só. Que tem que ser respeitado, lógico que você vai respeitar o mangue, vai respeitar o que é de fato necessário ser respeitado, mas com todo cuidado para se desenvolver uma sociedade imediata. Não para cada projeto ter que ser pautado para daqui a 10 anos. É verdade. Como superar esse conflito, desse que o Marcelo fez relação agora, com esse conflito entre a legislação ambiental e a necessidade do desenvolvimento econômico? Colocando em discussão. Para isso a gente tem que ter bons representantes da Baixada, que é uma discussão nossa aqui da Baixada, lá na Câmara Federal, que tenha realmente força para discutir e tem bom trânsito nas duas áreas. Porque são duas áreas que cada um briga para o seu espaço. Sim. Então, se nós tivermos alguns deputados federais da Baixada que possam conciliar o avanço nosso no Porto com essa diminuição do desmatamento, ou até ordenar esse crescimento do Porto, e eu acredito que a gente chega numa solução boa. Uma dificuldade, que se tem uma dificuldade prática, no caso de Santos, é com relação aos moradores da ponta da praia e do estuário, que sofrem, vereador, Décio, sofrem com os terminais de grãos naquela localidade. Então ali já é um caso de saúde pública, ou seja, aí é preciso tomar uma providência. No entanto, isso vai demandar muito tempo ainda, porque as empresas têm contratos, enfim. Mas é uma grande dificuldade. A Prefeitura de Santos tentou intervir nesse sentido, mas o Supremo Tribunal Federal garantiu ao governo federal, por força de uma decisão estratégica para a economia do país, manter os terminais de grãos funcionando como estão. Esse é o típico exemplo de um problema de conflito entre meio ambiente, qualidade de vida e crescimento econômico, Marcelo. Verdade. Pois não? Não, essa discussão é boa mesmo, porque eu moro ali na portuária, ali, na Poço Pena, ali, a gente sofre realmente. Então você sofre diariamente os problemas, né? Mas aí você começa a analisar o porto em si. Por que o grão está ali praticamente na ponta da praia? Porque o calado ali é muito maior do que chegando lá perto de Cubatão. Quer dizer, então se você colocar a parte de grãos mais lá para o fundo, onde tem um espaço que tem algumas empresas explorando, você faz com que você tire da população. Então, a princípio, o que foi a modernização? É a preocupação de implantar o porto. Não interessa a população estar sofrendo. Quer dizer, então a análise sempre é feita por aí. Nós tivemos agora recentemente a discussão junto à dessa sobre a ponte submersa. Então, o que acontecia? Não, a ponte submersa, ela sai ali praticamente na bacia do Macuco ali. Quem que está afetando?
a população das casas populares dali. Quer dizer, não, mas é o crescimento, a necessidade para atender o porto do lado de lá de Guarujá com o porto daqui de Santos. Mas é a população. Quer dizer, então, essa discussão, a representatividade da Baixada, ela é fundamental para poder ter força. Marcelo. É crescimento desordenado, né? Sim. Cidades que não foram planejadas, e aí acontece esse conflito. Acho que isso tudo se ajeita. Eu acho que quem está ali morando ali, se tiver que, infelizmente, sair de onde está, tem que ser bem... O Ministério Público está acompanhando o caso, com ações, enfim, tentando... Bem ressarcido da sua moradia. E acho que aí o Porto vai ter que se organizar de uma maneira que vai crescer para onde dá para crescer. Não dá para crescer mais em Santos, a gente sabe disso, não tem mais espaço. Vai ter que crescer para o Guarujá mesmo, lá tem espaço. Ou até a área ainda. Continental de Santos. A área continental, mas pode aproveitar vários espaços em toda a região. Claro. Todo mundo está ávido para ter um pouco de negócios, né? Então, você pode ir para Bertioga, fazer um pouco de silos, coisa parecida naquela região, pode fazer em São Vicente, pode fazer em vários lugares que ainda tem alguns espaços. Sim. Né? O SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, tem várias áreas. Eu fui chefe do Jurídico do Patrimônio da União durante 4 anos e meio, foi em 2002. Mas eu conheço bem aquele órgão também. São coisas absurdas que acontecem aqui. Nós pagamos, aqui todo mundo paga laudêmio, né? Quer dizer, coisa do passado e ainda está amarrado nisso ainda. Nós temos que acabar com essas coisas todas. Acabar com laudêmio, acabar com taxa de ocupação. Né? Quem tem imóvel lindeiro, paga caro. Representante da Câmara Federal. Aqui não tem ninguém que pense nisso. Muito bem, senhores. Nós teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Décio, queria reservar aqui 20 segundos para você, para suas considerações finais e suas despedidas. Muito obrigado pela presença, Décio. Obrigado a você. A gente tem ouvido muito que você analisa a nossa Baixada olhando para o mar. Se você tiver muitos navios, é que estão indo bem. Ultimamente tem poucos navios, quer dizer, então as coisas não andam boas. A gente está aí lutando pela Baixada e queremos realmente ser representados. Obrigado, Décio. Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, eu só quero lembrar que nós temos 2 nichos de riqueza que têm que ser explorados, que é a praia e o porto. Sim. Né? E a gente se preparou ao longo de todos esses anos para ser deputado. Eu fiz 3 mandatos como vereador, presidente da Câmara. Acho que agora chegou o momento da gente ter essa oportunidade de representar a região. Muito obrigado, Marcelo Squassoni. Muito obrigado, Décio Couto Clemente, ambos candidatos à Câmara Federal pela região metropolitana da Baixada Santista. Agradecer a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Obrigado. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.